Bom dia, professora Mansueta de Lavô. Bom dia, queridos amigos e amigas de faculdade. Tudo bem com vocês? Espero que sim, pois comigo está tudo ótimo. Só um pouco preocupado com esse momento que estamos atravessando, né? Com esta pandemia que está tirando o sossego de todos nós. Mas com fé em Deus ela vai passar e um dia estaremos firmes e fortes. Todos juntos, claro, né? Então, na minha microaula de hoje, eu vou falar sobre semântica. Falaram em semântica para vocês, já pensam em sentido, ou seja, mudança de sentido, digamos assim. A semântica ela é de fundamental importância no momento em que você vai compreender ou interpretar um texto, né? Na compreensão e interpretação de texto, ela é de fundamental importância. Imagine só a palavra manga inserida em um texto. Então, dependendo do contexto no qual ela esteja inserida, esta palavra pode ter três significados diferentes. Ela pode ser fruta, ela pode ser um verbo e, lógico, pode ser a manga de tua camisa. Então, vamos conhecer alguns conceitos aí. Iniciando aqui pela denotação. Denotação é a palavra no seu sentido original, ou seja, no seu sentido real, aquela contida nos dicionários. Então, quando eu falo, o pássaro voava pelo céu da cidade. Voava, ela está inserida neste contexto no sentido habitual dela, ou seja, no seu sentido denotativo, que é a linguagem do dicionário. Porque o pássaro voa? Sim, um pássaro voa. Então, ela está inserida no seu sentido real. Já a conotação, ela é o sentido figurado da palavra. Quando eu falo, o carro voava pelas ruas da cidade. Então, simplesmente voava, ela saiu do seu sentido real para o sentido conotativo. Ou seja, ela está no sentido conotativo dentro deste outro contexto aqui. Por quê? O carro voava. Carro voa? Não, carro não voa. Então ela está no sentido figurado. Ela ganhou um novo sentido, saindo do sentido real para o sentido figurado. Eu posso dizer, o menino está correndo, que aí eu tenho a linguagem denotativa. E quando eu falo o tempo está correndo, eu peguei o verbo correndo e já joguei para a conotação, ou seja, sentido figurado. Até aí tudo bem? Então vamos para a relação de sinonímia. Sinonímia são palavras de som e grafia diferente, mas de significados semelhantes, que são os sinônimos. Mas vejam bem, meus caríssimos amigos e amigas, nem sempre a palavra vai precisar ser sinônima uma da outra, né? Elas vão precisar ser sinônimas para elas terem uma relação de sinonímias, como é o exemplo de a paz e a tranquilidade reinavam naquela casa. Paz e tranquilidade, dentro deste contexto, elas têm relação de sinonímia, mas se eu tiro elas desse contexto, possa ser que elas não sejam sinônimos, mas dentro do contexto elas têm a relação de sinonímias, certo? A mesma coisa acontece com a antonímia, que são significados opostos, né? Quando eu falo, o aluno foi bem na prova, o aluno foi mal na prova. Se eu tiro do contexto, lógico, eu tenho duas palavras que são antônimos, que é bem e mal. Então, se elas são antônimos dentro do contexto, elas vão ser antonímia. Mas, vejam bem, Joãozinho era bondoso, já Carlos tinhoso, simplesmente essas duas palavras, se eu tirar do contexto, possa ser que elas não sejam antônimas, mas dentro do contexto no qual elas estão inseridas, elas têm a relação de antonímia. E a gente tem a homonímia também, que são palavras de som ou grafia iguais, mas de significados diferentes, que são os homônimos. Ou seja, esses homônimos eles são divididos em três, em homográficos, homofônos e homônios perfeitos. Então, só para entender um pouquinho aí, a gente tem aqui uma charge, né? Onde a Mônica pergunta ao Cascão: ônibus tem assento? Cascão pensa um pouquinho e fala: assento depende da hora que você pega ele. Então vocês vejam lá, né, duas pessoas lá fora, né, da charge, como está mostrando os dois cidadãos lá na portinha do ônibus. Mas o que interessa é isso aqui, ó, os estudos semânticos, ou seja,
Mônica, ela questionou se o ônibus tinha um acento gráfico, que era, no caso, o acento circunflexo, enquanto o Cascão levou para o assento do ônibus, ou seja, as cadeiras, as poltronas que tem lá para o pessoal sentarem, certo? Então, acento com 2S tem um significado, acento com C já carrega outro significado. Então, são os homônimos, né? São o estudo dos homônimos, ou seja, da homonímia, que são palavras de som iguais, portanto, significado diferente. Então, aqui vocês vejam que as duas palavras têm som igual, acento e acento, só muda enquanto a grafia, né? A gente conhece aí os homográficos, que estão inseridos, ou seja, a divisão dela vai se dividir em homográficos, que são palavras que possuem grafias iguais, mas som diferente, que são os homográficos. Exemplo, o começo da história já agradou os telespectadores. Aí vocês vejam que eu pronunciei o começo da história, ou seja, eu pronunciei com E fechado. Então aqui eu tenho um substantivo. E aqui eu começo a entender essa matéria. O E aberto igual a verbo. Eu começo, o começo. Então, simplesmente são palavras que têm as grafias iguais, mas os sons são diferentes, certo? Temos aqui os homofonos, que já são diferentes, como é o caso do acento lá, né? Acento com 2S e o acento com C. Homofonos possuem sons iguais, mas grafias diferentes, que são os homônimos homofonos. Como, por exemplo, quando eu falo, ele não sabia pregar uma taxa no batente, que é o prego pequeno. Os clientes consideraram muito alta a taxa bancária, ou seja, quantia cobrada a prestação de serviço. Então, como vocês podem ver, é de fundamental importância a gente estar estudando a semântica, né? Tendo uma visão para a semântica, olhando, estudando ela, porque é de fundamental importância até no momento de você escrever, para você estar escrevendo corretamente. Ela é importante na compreensão de texto, como eu havia dito antes. E temos também, né, os homônimos perfeitos, como é a palavra cedo. Imagine a palavra cedo. Quando eu falo, eu levanto cedo para estudar. Eu cedo o livro de português para a biblioteca. Então, vocês vejam aí, cedo. Eu tenho o verbo, do verbo ceder, né? Quando eu digo eu cedo o livro para a biblioteca. E eu tenho um advérbio, eu levanto cedo. Então, ou seja, elas estão mudando porque eu tenho um advérbio e eu tenho um verbo. Mas, enquanto a grafia e o som são idênticos, não muda em nada. Ela vai mudar, no caso, a forma que ela está inserida no contexto e, lógico, vai mudar também seu significado, né? Porque verbo é uma coisa e advérbio já é outra. Nós temos aí as parônimas. Palavras parônimas, elas são um pouco parecidas, porém, a relação estabelecida entre elas são de duas ou mais palavras, né? Que possuem significados diferentes. Porém, são muito semelhantes na pronúncia e na escrita. Então, elas vão ser só semelhantes, ó. Peão e peão. Peão e peão são parônimas porque, enquanto peão é o domador de cavalos, peão é um tipo de brinquedo. Temos aí comprimento, que é medida em extensão, né? Comprimento e cumprimento. Cumprimento é saudação, e pode ser também, como que diz o verbo cumprir, né? Você cumprir alguma coisa. Ele fez o cumprimento de realizar a tarefa, digamos assim. Temos aí a polissemia, né? Polissemia, que é uma mesma palavra que passa a ter significados diferentes de acordo com a evolução da língua. Então a gente traz o exemplo aí, vendo à vista, sem a crase, né? Quando eu digo vendo à vista sem a crase, eu tenho três possíveis leituras, que é o que acontece aqui, ó. Vendo à vista, eu posso vendar os olhos para não enxergar nada. Eu posso abrir uma janela, como acontece aqui, para vendo à vista, eu digo vendo à vista, ou seja, vendo uma paisagem bela, né? E lógico, tirar os meus olhos e vender. Então são três relações, são três
são 3 significados diferentes, né, que essa palavra pode passar a ter. Certo? Então, partindo daí, a gente tem os hiperônimos, que é uma palavra que pertence ao mesmo campo semântico de outra, mas com sentido mais abrangente. Então, se eu falo, eu tenho um animal. Se eu falar que eu tenho um animal, então simplesmente eu posso ter um cachorro, um cabrito, um gato ou um cavalo. Porque eu falei, eu tenho um animal. No campo semântico de animal, vai ter vários animais, ou seja, vai ser um campo num sentido muito abrangente. Então, eu vou ter uma relação de hiperônimo. Agora, quando eu falo, eu tenho um cachorro, ou seja, eu tenho um pitbull, pronto, eu já estou sendo mais específico. E quando eu sou mais específico, eu tenho uma relação de hipônimo, que é o vocábulo mais específico, que possui sentido mais restrito do que os hiperônimos. Olha aí, ó. Hiperônimos, né? Ou hiperonímias são, olha aí, alimentos. Então, se eu falo, vou comprar alimentos, então posso estar me referindo a todos esses. Agora, se eu falo, eu vou comprar uma maçã vermelha, aí eu já estou sendo mais específico, ou seja, tenho relação hiperônima. Temos aqui a ambiguidade. A ambiguidade ela pode ser entendida como a possibilidade de uma palavra ou grupo de palavras possuírem mais de um significado. Exemplo: menino vê incêndio do prédio. Agora minha pergunta aqui é o seguinte: onde está o menino? Por quê? O menino ele pode estar dentro do prédio, presenciando o incêndio em outro lugar, e ele pode estar fora do prédio, presenciando o incêndio do prédio. Ou seja, a ambiguidade ela vai ser a possibilidade que a gente vai passar a ter várias interpretações, entendeu? Você vai passar a ter várias interpretações. Como por exemplo, se eu falo assim, a mãe bateu na filha porque estava bêbada. Quem estava bêbado, a mãe ou a filha? Então, simplesmente aí tem uma ambiguidade. Aí temos outro exemplo aqui de ambiguidade, né? A moça chega e diz: olá, me dê um refrigerante, por favor. Aí o rapaz diz: pois não. Aí entrega o refrigerante para ela. Aí ela diz: droga, essa tampa não quer abrir. Aí o rapaz fala: para ela abrir, você tem que torcer. Então a mocinha simplesmente começa: abre, abre, abre. Então simplesmente é uma questão ambígua. Aconteceu uma ambiguidade aí no diálogo deles, né? Quando o rapaz diz para ela abrir você tem que torcer. Então a moça levou para outro sentido, ela fez outra interpretação, ou seja, então aí aconteceu uma ambiguidade. Então a diferença de ambiguidade e da polissemia é isso. A polissemia é uma palavra, uma única palavra que ela pode ter, digamos assim, vai ter vários significados. Imagine a palavra ponto. Ponto ela vai ser ela vai poder ser ponto de ônibus, né? Ela pode ser ponto de ônibus, ela pode ser um ponto gráfico e assim sucessivamente. Tem vários tipos de pontos que você pode imaginar. O ponto de tua prova, eu ganhei um ponto na prova. Eu estou no ponto de ônibus. Então ela não vai mudar nem na palavra, tampouco na sua classe gramatical. Agora, a palavra manga, como eu falei antes, né? Ela vai mudar. Então, ela já não vai ser uma polissemia, digamos assim, porque ela muda, porque ela pode ser verbo, ela pode ser substantivo e, lógico, pode ser uma figura de linguagem quando está apropriada à manga da blusa. Então, galera, espero ter ajudado na minha microaula, né? Espero ter sido breve também nesses 18 slides. E aqui está a referência de onde saiu todas essas imaginhas aí, né? Então, forte abraço e espero que a gente esteja junto futuramente. Forte abraço do amigo e professor Marciano Silva. Valeu!